Sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar não só da sua saúde também, mas da saúde dos pequenininhos, dos mais idosos também, sobre os vírus, bactérias e tudo isso que está circulando aqui, tanto pelo ar quanto aqueles lugares que a gente toca, porque a gente tem uma infectologista aqui no estúdio para dar dicas sensacionais para você. Mas olha, só depois da vinheta. E a gente já está aqui no estúdio com a doutora Juliana Barreto, ela que é infectologista e vai nos contar o que está acontecendo agora nessa época que todas as crianças estão com aquele catarrinho, aquela tosse, aí tem aquela tosse de cachorro também que apavora os pais, piora durante a noite, aí o que eu vou fazer? Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, pelo convite, é um prazer. Essa época de sazonalidade, né? Essa época que muda a temperatura, esfria à noite e durante o dia está quente, fica muito propício essa época aí pré-inverno, nesse final de outono, para ter essas doenças respiratórias. E quem é o grupo mais acometido? As crianças e os idosos. E as gestantes também têm que ter muita atenção nesses casos. Nesse momento, tendo uma grande circulação de vírus, dentre eles a influenza, o vírus da influenza A está circulando demais. Então eu deixo aí até um alerta para a população que ainda não se vacinou. Na rede pública está aberta, né, para toda a população se vacinar. Então pode buscar a vacinação para evitar, né, o vírus da influenza. E também está tendo casos de Covid, que não está sendo a maioria, casos de adenovírus, que também estão sendo muito isolados. Isso todos são vírus respiratórios. Então, o tempo propicia para isso, essa mudança de temperatura entre o dia e a noite, propicia essa circulação de vírus, né? Um tempo que também já diminuiu a umidade do ar, então também propiciando a isso. Então, o que fazer para melhorar um pouco, reduzir um pouco essa, né, quantidade de vírus e, na verdade, a chance de pegar? Primeiro, a vacina da gripe. Um outro ponto, se tiver em algum local que tenha pessoas tossindo, evitar ficar nesse local ou usar a máscara. Se a pessoa que estiver tossindo não tiver o bom senso de ela colocar a máscara, os outros coloquem então, para se protegerem no caso, né? E se possível, né, se você estiver tossindo, realmente tentar buscar o atendimento médico para ter o isolamento adequado, para ter a orientação adequada. Lembrando que, por exemplo, contra a influenza A, a gente tem o Tamiflu, que é o famoso oseltamivir, para poder usar, combate especificamente esse vírus. Então é muito bom a resposta. Então, gestantes, se por acaso testar com influenza, tem que usar, porque gestante testada com influenza são casos que podem evoluir mal, com gravidade e até com óbito. Então tem que ter muita atenção às gestantes. Lembrar que as gestantes têm que vacinar contra a influenza, a vacina da gripe, porque, como eu disse, é muito grave gestante com influenza. Então os bebês, né, a vacina da gripe nas crianças, nos bebês e nos idosos prioritariamente, em toda a população, mas esse grupo prioritário tem que buscar a vacina. Posso perguntar por que é tão perigoso em gestantes? Eu não imaginava isso. Realmente tinha na minha cabeça que eram as crianças, os idosos ali, a gestante. A gente sempre gosta de reforçar isso, porque as gestantes estão aí no grupo prioritário para a vacina da gripe, a vacina contra a influenza. Ela está ali carregando um bebê, né, um feto. Então, é muito destinado os nutrientes dela, o sangue, tudo destinado, principalmente ali no final da gestação, tudo para o feto. Então ela fica, de certa forma, com deficiências. Tanto com que o resto, né? Então ela fica num estado transitório de imunossupressão. Então ela está mais susceptível a ter as doenças respiratórias ou outras doenças de forma mais grave. E o vírus da influenza, assim como outros vírus, tem um poder de alastrar muito rápido em pessoas que estão com a condição imune
pior, que é o caso da gestante, que no momento, principalmente ali no final da gestação, está destinando tudo dela, já é uma mamãe que está destinando tudo dela para gerar esse feto. Quer dizer, então, que a mãe deixa tudo pro nenê, pro feto ali. Não tudo, mas deixa grande parte, digamos né? assim, a nata fica pro neném, para poder ele ser bem gerado, bem nutrido. Então, a mãe já está fazendo aquilo no interior dela, no organismo, e dessa forma ela fica com uma imunidade transitoriamente mais deprimida. Para depois a criança nascer... Bem saudável. Depois de 13 anos de vida, olhar para a mãe e falar, eu te odeio. Não pode fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Antes de você nascer, a sua mãe já estava abrindo mão do que era dela, do mais importante, até do próprio sistema imunológico que ela tem por você. Então, ó, gente, gratidão é tudo de bom, né? Com certeza, Interessante, não sabia disso. Quer dizer, então, que principalmente no finalzinho ali, o corpo perigoso. começa a priorizar digamos assim, o neném feto, isso. E deixa a mãe mais... mais debilitada. Então, assim, a mãe realmente tem que ter muito cuidado. Gestante é um grupo de risco muito intenso para essas doenças respiratórias. Então, até o que eu aconselho? Nesse momento que está muito alto o número de casos de doenças respiratórias e as gestantes é um grupo de risco importante, se você estiver gestante e tiver que ir num laboratório, coletar exame de rotina, vá de máscara para se proteger, num hospital por outro motivo, até no consultório médico, até da sua obstetra, vá de máscara para se proteger. Por quê? Porque a mãe que tem grande risco com pegar influenza, né? Então, com risco até de óbito. E eu acho engraçado que, assim, a gente teve o Covid, foi uma coisa assustadora. Sim. Até li alguns estudos, né, dizendo dessa questão de como a gente tenta esquecer os problemas que a humanidade teve. Se você pegar arqueologicamente falando, assim, né, 10 anos depois que aconteceu uma grande catástrofe, ela não é nem falada. E a gente precisa continuar a entender aquilo que a gente aprendeu. Sim. Né? Acho que a gente pode sim tentar jogar fora a parte mais catastrófica, ruim, mas aquilo que a gente aprendeu, os protocolos que a gente aprendeu, não precisa parar de lavar a mão só porque, né? Não, agora não tem mais pandemia, não vou mais lavar minha mão. Não, e até falando de lavagem de mãos, a gente entra até para outro quesito de vírus, além das doenças respiratórias, por exemplo, o rotavírus. Criança tem diarreia aí o tempo inteiro e quando a gente fala de transmissão fecal oral, é essa transmissão de pegar e levar à boca. Por que as crianças se contaminam o tempo inteiro num lugar que tem? Porque elas passam a mão no chão, passam a mão em tudo e levam a mão na boca em tudo. Mas nós, adultos, não podemos fazer isso, porque na verdade a gente não passa a mão no chão? Não, mas a gente passa a mão nas superfícies e as superfícies estão contaminadas. Então a forma mais fácil da gente se proteger, uma forma muito simples, é lavando as mãos. E a máscara também. E a máscara vai se expor. Para essas pessoas que são dos grupos susceptíveis, porque lógico, nós não estamos falando agora, nesse momento, mais de adultos saudáveis. Então, o que eu pontuei? Idosos e gestantes, usem as máscaras se você for em locais de grande exposição. Ninguém vai no hospital procurar um atendimento hospitalar porque está saudável. Né? Então, provavelmente, se você vai lá por outra questão, você pode pegar uma doença respiratória nesse momento que está tendo muitos casos. Né? Ali na sala de espera, exatamente. Ali tá todo mundo... E num consultório médico também, independente da especialidade do médico, a pessoa pode procurar ele por um motivo, mas estar gripada também. Então, se você é do grupo de risco, não te custa nada se fazer sua autoproteção, que é o uso da máscara. E também a questão, eu achei interessante porque a gente teve durante a pandemia, a gente começou a ter essa visão reacionária da vacina. E que pessoas iam virar jacaré, e não sei o que. Não vi ninguém. Até hoje, realmente, ninguém acho que conseguiu comprovar essa teoria, que eu não vi nenhum jacaré aí sair, reclamar e nos meios de comunicação dizendo que tomou vacina. Mas isso persistiu de alguma forma. Sim. Até a vacina da gripe, às vezes as pessoas questionam muito por que temos que tomar ela anualmente, certo? Então, assim, não é demais, eu ouço muito esse questionamento até no consultório desde antes da pandemia mesmo. Não é demais ter que tomar uma vacina anualmente? Como as cepas do influenza mudam
né? Então, não é demais por isso. E ela dura em torno de 9 meses no corpo. Então, a gente toma aí com um ano já tendo um pequeno déficit, né, de cobertura. E por que as cepas mudam? Porque há uma migração das aves, né? É exatamente o motivo da vacina mudar anualmente, com essa migração das aves do norte para o sul e do sul para o norte, levando essas cepas diferentes, predominantes da influenza A e B. Por isso que a vacina que se toma aqui no hemisfério sul neste ano não é a mesma vacina que se toma no hemisfério norte no mesmo ano. Então, se você está lá nos Estados Unidos, a vacina contra gripe lá não é a mesma vacina contra gripe do Brasil, que é do hemisfério sul. Interessante, achei que era o mundo inteiro. Não, né? tudo que for do hemisfério norte vão ser cepas diferentes do hemisfério sul. Isso é pesquisado durante todo o ano, né, pelas sociedades de saúde local do país, e aí vê quais os vírus predominantes, as cepas predominantes de influenza que tiveram. E aí, baseado nisso, se produz a vacina para aquele hemisfério. Ah, então, opa, tá tendo aqui, esses passarinhos vão levar para lá, então a gente vai produzir isso que eles ainda vão levar. Então é essa troca. Aí, lógico, e outra pergunta, a vacina, por exemplo, que é dada pelo SUS é a trivalente. E a vacina da rede privada é a tetravalente, ou seja, contempla 4 cepas. E a do SUS, 3 cepas. Então, o que é a diferença? Se você é uma pessoa que faz muita transição de fronteiras, ou seja, viaja muito para hemisférios diferentes, como para o hemisfério norte, é mais interessante fazer a vacina tetravalente, porque ela vai contemplar exatamente essa cepa diferenciada que tem no outro hemisfério. Ah, então quem vai viajar vale a pena fazer um reforço, fazer a tetravalente. porque eu estou vacinado aqui no Brasil, digamos assim, para os vírus que estão circulando aqui no Brasil. Se você é uma pessoa que viaja muito, vale a pena fazer a vacina da rede privada, que é a tetravalente. Que sensacional isso. Mas então, se a gente tivesse agora, né, uma solução meio Trump, assim, vamos matar todos os pássaros, eles não vão mais levar doença, também não vai resolver? Não, porque já tem as cepas. Aí o que não aconteceria é a mudança de cepa, talvez para o outro ano. Mas as cepas daquele local continuariam existindo. Entendeu? Então, talvez a vacina do ano que vem, talvez seria a mesma cepa da vacina desse ano, se fizesse esse tipo de solução. Só que o que acontece? A vacina com 9 meses terminaria o efeito dela. Então, todo jeito, para as cepas existentes, você continuaria depois de um ano sem a resposta vacinal. Quer dizer, então, que esse calendário de vacina, ele não é à toa. Não, é tudo estudado, né? Tudo programado, por isso, senão, qual o interesse também de se gastar uma verba, eu penso assim, de se gastar uma verba todo ano para uma coisa que protege mais tempo? Você concorda? Se tem uma vacina, por exemplo, já viu que é uma mudança de vacinas, porque as vacinas é um movimento, assim como tudo na saúde, é um movimento muito dinâmico, nada se é estático. Porque uma hora então que estamos falando de vírus, por exemplo, nós estamos falando de uma coisa que tem mutação. A Covid veio aí mostrar isso pra gente, que toda hora tinha mutação. Por exemplo, a gente viu que a vacina da febre amarela, antigamente se vacinava de 10 em 10 anos. E já há alguns anos, o Ministério da Saúde mudou e colocou que você só precisa vacinar uma vez na vida. Então, que você não precisa fazer reforço a cada 10 anos, que tem uma imunidade duradoura, certo? Então, essa é uma vacina que foi reduzida a quantidade, né? Que se você tem uma vacina de febre amarela, não precisa mais se vacinar. Agora até está tendo alguns países aqui na América do Sul, por causa de febre amarela no nosso país, por exemplo, o Equador, que eu sei que está exigindo, se a pessoa vem do Brasil, comprovação da vacina de febre amarela. Então, se você tem uma vacina única na vida, você já está comprovado, você só precisa mostrar o comprovante vacinal. Agora, se você não consegue comprovar, aí realmente vai ter que vacinar. Não, eu já tive muito problema, eu já viajei muito e eu lembro que tinha dentro do meu passaporte a febre amarela, e os dois eram tão importantes ali, não existia um sem o outro, porque vários países, se você não tem, não entra. Volta. Sim, a China é um país desses, assim, porque são doenças endêmicas que se
começa um caso, o país pode ter dificuldade de controle, né, de uma doença que não é originária daquele país. E é por isso a necessidade da fiscalização de fronteiras em tudo. Quando a gente teve aquela grande imigração venezuelana, sim, eles também trouxeram coqueluche, coisas que a gente já nem já ouvia não tinha, mais porque falar. eles não se vacinam contra essas doenças, eles quase não vacinam, na verdade. A política governamental lá quase não tem vacina. E aí a gente começa a ter isso, né? E a coqueluche, né, é uma outra coisa que entra agora, que foi ótimo você ter comentado, das doenças respiratórias dessa época. Muitos pacientes a gente tem pegado, tem isolado coqueluche. Então, gente, é só vacinar, né? Não tem justificativa pelo qual não vacinar. E a vacina da coqueluche, ela consta do nosso calendário, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, no calendário infantil de vacinação, que é a vacina a tríplice bacteriana, né, que a gente entra difteria, pertussis e tétano. Pertussis é a da coqueluche. Ah, então são as 3 ali já. Sim. Inclusive é uma vacina que a gestante também toma obrigatoriamente, só que de forma acelular, que é a DPT-A, que a gente chama de acelular, que é difteria, pertussis e tétano. A gestante também tem que tomar. Até pacientes perguntam, às vezes, por exemplo, teve que é diferente da antitetânica, quando você está se expondo ao tétano, que você faz um reforço a cada 10 anos, e se você tiver um acidente grave, a gente vê se foi com mais de 5 anos da antitetânica para indicar ou soro ou vacina da antitetânica, reforço, quando tem um acidente. Agora, quando você está gestante, essas indicações mudam. É porque eu ouço muito essa pergunta no consultório. Não, eu tenho a vacina há menos de 5 anos e a minha gestação, a última gestação minha só tem 3 anos. Então, eu preciso me vacinar novamente nessa outra gestação com a acelular? Precisa sim, principalmente por causa da coqueluche, da pertussis, que você vai dar essa proteção ao feto. Da antitetânica, você está pensando em você está protegida, mas a gente precisa desse reforço da vacina para que passe todos esses anticorpos para o feto. Ah, essas vacinas que a mamãe toma, o nenê também já nasce... Não é que eles nascem protegidos, por isso que a gente considera que uma visita para um recém-nascido deve ser após os 2 meses, pelo menos, né? E que você tem que estar saudável também, não vai visitar um recém-nascido tossindo, né, gente? Por quê? Passa parte dessa imunidade, parte desses anticorpos pela placenta, um pouco, mas não tudo. Então, assim, a vacina vai ajudar para a mãe, que fica um grupo, como eu disse, num estado transitório de imunodepressão, e para passar um pouco de anticorpos para o feto. Mas ele nasce com muito pouca proteção, por isso que ele vai receber vacina ao nascer, aos 2 meses recebe muitas vacinas, e aos 2 meses ele já recebe a vacina de coqueluche, que é essa DPT, que é a tríplice bacteriana, que na verdade hoje já entra a Hexa, a Penta, entra outras vacinas também, mas entra a vacina da coqueluche aos 2 meses, que é um risco para o bebê. Então, quem está tossindo, gente, não visita recém-nascido, por favor. Por mais vontade que tem, Por mais vontade, por mais carinho, mas uma forma de carinho e de amor que às vezes você pode demonstrar por essa criança que acabou de nascer e pela mamãe que fica ansiosa ali, é não visitando. É só tu olhar. E é engraçado que a pessoa, ela tá aqui, passa a mão no nariz e vai lá e pega na mãozinha da criança, que a pessoa sabe que a criança vai botar a mão na boca. Com certeza. A mãe, tu vê a mãe... Até respirar. E a criança, ela nasce um pouquinho mais forte, mas ela não nasce blindada, não. Essa de jeito nenhum, não. É assim, ela não nasce, porque se a mãe tomou essas vacinas durante a gestação, ela nasce com um pouco de anticorpos, mas são poucos. E se você expõe ela a uma carga viral grande, por exemplo, um espirro que tem milhares de vírus, você pode passar milhares de doenças para a criança. Quando que eu sei que eu tenho que pegar meu filho e sair correndo para o hospital? E quando que eu olho e falo, não,
é melhor não expor, melhor deixar ele em casa? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as crianças são iguais aos idosos, eles pioram muito rápido a clínica, é diferente de um adulto jovem como nós. Então, obrigado. Obrigada pela parte que me toca, né? As crianças têm que observar, por exemplo, a frequência respiratória dessa criança, se está muito aumentada, se ela está usando esforço respiratório. Como a gente observa isso? A gente observa se a fúrcula, que é esse ossinho que a gente tem aqui, a criança afunda muito na hora de respirar, né? Se está fazendo o que a gente chama de batimento de asa de nariz, se ela afunda a asa do nariz na hora de respirar, porque isso mostra um esforço respiratório. Se ela está fazendo o que a gente chama de tiragem intercostal, que é expor aqui a área da blusa dela e ver se embaixo do pulmãozinho também abaixa muito e faz uma tiragem da costela, né? Isso são sinais clínicos. Lógico que para os pais não é fácil essa observação, porque isso são sinais que nós médicos observamos. Mas você vai ver uma criança que está prostrada, que está evitando alimentar-se, que está com febre permanente, ela está ali com febre, tem 2 dias, mais de 48 horas de febre, essa criança tem que ser consultada, porque febre que persiste por mais de 48 horas em uma criança não é um bom sinal. Então, isso são sinais de alerta, essa criança não pode mais esperar, porque ela pode piorar rapidamente. E lógico, se já está ali com esforço respiratório desde o primeiro dia, uma febre que não cessa com antitérmico, com cansaço, não aceita alimentação, com vômitos, essa criança já tem que buscar imediatamente o atendimento médico, né? Vomitou Porque se você às vezes espera, essa criança desidrata e vira uma bola de neve, porque a criança desidrata muito fácil, muito rapidamente, muito diferente do adulto. Por quê? Porque a superfície corporal da criança é muito pequena, então o volume que ela tem de líquido é muito pequeno, enquanto nós temos literalmente uma extensão corporal grande, né? Então, nesse sentido você deve buscar. Agora não, a criança está comendo, está brincando, não está dando febre, está com uma tosse só, está com o nariz escorrendo, ainda dá tempo de observar. Você vai observar se essa criança vai mudar essa questão do apetite, se vai parar de brincar, se vai começar a dar febre, se vai dar vômito, diarreia. Aí isso são sinais de alerta que ela deve procurar o atendimento médico. E tem uma coisa engraçada de criança também, não sei se foram só com as minhas, mas a criança ela tá ali prostrada, tá a hora que você chega no hospital, a criança liga de uma maneira e começa a fazer e pula a cadeira e vem e tu fala, gente, e agora? Ela não estava assim em casa, né? É engraçado, mas é porque é um ambiente diferente, um monte de coisa, ela ficou curiosa, então aquilo vai dar um pico, né? Isso é bem verdade que muitas vezes acontece, mas ainda bem, porque se ela deu esse estímulo, a gente já fica mais tranquilo que ela está um pouco melhor, porque, por exemplo, a criança grave, mesmo chegando lá, ela não vai ter esse estímulo. Então isso é importante. O que a gente considera assim muito importante? Não esperar muito, porque é isso que eu falei, a criança é muito tênue a linha entre ela estar bem e de repente afundar, ficar muito mal rapidamente. O idoso e a criança têm esse comportamento, é muito rápido essa diferença, enquanto o adulto é um movimento mais gradual. A gente pode esperar, observar em casa, se é um adulto sem comorbidades. Agora, se a gente está falando, lógico, de uma pessoa com comorbidades, a gente também considera ela num grupo de risco, né? Uma pessoa que está tratando aí de um câncer, uma pessoa que tem um HIV, então toda ela entra num grupo de risco. Mas a criança é muito tênue, então observar muito essa questão do comportamento da criança, se ela está brincando, se ela está comendo, isso é muito importante, porque se ela não está fazendo isso, criança é muito ativa, se ela não está fazendo isso, ela não está bem. Isso é um sinal muito indicador que ela não está bem. E a alimentação também, né? A criança que está doente e continua comendo, você tem aquela, não, vai daqui a pouquinho. Ela está tendenciando a estar melhor. Agora, a criança que não está comendo, não está brincando, está ali cansada, essa criança não está bem, ela precisa de um atendimento médico. E a mesma criança, se a gente fosse pegar uma situação hipotética, ou duas crianças muito parecidas, se eu pegar 2 irmãos gêmeos,
e eu alimentar um com arroz, feijão, carne, salada, né, verduras, legumes, e a outra tiver uma alimentação à base de miojo, à base de alimentos pobres ali, vai na escolinha, leva um skinny, né, os nutrientes ruins, e aquele né? suquinho de caixinha, só corante, Só açúcar. Uma criança bem nutrida e uma criança desnutrida, tem diferença na hora da evolução de uma doença? Nossa, totalmente. Totalmente. A criança desnutrida, ela vai se agravar mais rápido, ela vai pegar mais doenças, ela não só vai se agravar mais rápido, ela vai estar mais susceptível a pegar vírus, porque ela entra, um quadro de desnutrição numa criança, entra como um estado de imunodepressão. Então, ela é uma criança com maior risco. Então, ela com certeza vai ter quadros mais graves e mais quadros. Não só mais graves, ela vai ter mais gripes, mais infecções virais, mais infecções bacterianas. Essa criança, o estado nutricional é uma das coisas que ajuda a melhorar para a gente não pegar. Tanto que a gente não fala, até para o adulto, você tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física para poder você estar clinicamente bem, para você não estar tão susceptível. Como que eu, por exemplo, eu falo muito isso. Eu atendo doenças virais e bacterianas o tempo todo, o dia inteiro, né? E não estou gripada quase nunca. Por quê? Porque tenho as condições adaptadas, uso a máscara para atender, lavo minha mão e me alimento bem, faço atividade física. Então, cuido do meu corpo para que isso também eu tenha imunidade para poder atender as pessoas. Quero aumentar a imunidade do meu filho, o que eu posso fazer? Primeira coisa, levar no pediatra para fazer um rastreio, né? É a primeira coisa, assim, que se você puder levar no pediatra para poder realmente fazer um rastreio. A outra coisa, dar alimentação adequada para essa criança. Outra coisa, deixar o calendário vacinal dele correto, né? Então, e o ambiente que ele vive ser um ambiente o mais adaptado para uma criança possível. O que é um ambiente que eu falo nisso? É um quarto que não tem mofo, então, assim, né? É um quarto que não tem muitos bichos de pelúcia, que não tem cortina, essas coisas todas que favorecem acúmulos de poeira e consequentemente, doenças respiratórias. Então, observar muito isso. Mas a condição nutricional da criança é essencial para a condição imune que ela vai ter. Então, comer bem, quartinho comer bem, mais quartinho clean, organizado, sem muita coisa, quartinho simples e vacinar. E tentar, né, ter uma vida com a criança brincando em ambientes abertos, né, em ambientes ventilados. É muito importante contato com a natureza para a criança, então isso é que eu acho engraçado, né? Quando a gente é adulto, a gente comenta, não, para fazer exercício físico eu tenho que botar uma roupa, eu tenho que ter a garrafinha, eu tenho que ter o squeeze. A criança, tu soltou, ela já começou a fazer o exercício. Eu, por exemplo, todo mundo achou, né, que... Vocês lembram quando eu vinha dar entrevista barrigão, assim, quase nascendo na editora. Nascendo na TV. Todo mundo achou que eu ia ser paranoica como mãe. Pelo contrário, eu sou super tranquila. Minha criança pode pegar em tudo, pode passar a mão no chão, pode pegar tudo. Mas depois, a hora que vai comer, eu lavo a mão, mas o ambiente sempre o mais aberto possível. Tem todas as vacinas. Ah, mas eu choro porque a criança chora a hora que vai tomar. Gente, tudo bem, ela vai chorar, isso faz parte. Mas tem que tomar mesmo assim, né? Vai chorar. E dar comidinha, a criança tem que ter amor e esse cuidado e refeição na hora certinha. É isso que a criança precisa. Pronto. Infelizmente o programa acabou. Eu queria que a senhora se despedisse, deixasse também suas redes sociais, que eu sei que a senhora dá dicas muito legais lá no seu Instagram. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, trazendo conteúdo de saúde, que é a melhor forma de se cuidar. Meu Instagram é @doutora-juliana-barreto-infecto, tá aí na tela. E deixo muitas dicas e contem comigo sempre. Muito obrigado pela sua presença. E você aí de casa, hein, gente? Não tem grandes segredos, não. Deixa a criança ser criança e, principalmente, seja um pai e mãe, aquele que bota comida na mesa, aquele que brinca, aquele que olha, pega na criança, né? Aquilo que a doutora estava falando, a gente tem que observar. Observando a criança, a gente sabe o que está acontecendo e a gente sabe que horas que a gente tem que agir. E assim a gente se despede. Um grande beijo e até o próximo programa.